Obrigado, presidente, pela palavra. Boa tarde a todos e a todas. Tá ótimo. Obrigado a todos e a todas. Bom, meu nome é Evaristo Pinheiro, sou presidente do Conselho de Administração do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada. É um sindicato que representa 16 empresas de construção, né, de infraestrutura de 16 unidades da Federação e o Distrito Federal. Nós estamos aqui... Bom, eu fico muito satisfeito, e aí, para não perder mais tempo, já entrando no tema da nossa discussão de hoje, eu fico muito satisfeito de ouvir o posicionamento da CEBIC, né, do Carlos Eduardo, que acho que é bastante convergente com o posicionamento de todos aqui que estão aqui nessa mesa. É um posicionamento setorial bastante convergente no sentido, né, tentando resumir um pouco o que ele falou para entrar aqui no posicionamento específico do Sinicom. É um posicionamento que induz ou que pede, solicita aos senhores deputados que aprimorem esse projeto de lei que está em discussão, no sentido da gente promover maior planejamento das obras de engenharia que vamos fazer no país e maior segurança jurídica. Hoje, e por isso acho que das 15 medidas lançadas pelo governo e com o apoio do Poder Legislativo a serem avançadas nesse ano, essa talvez seja a medida mais importante que essa casa vai discutir esse ano. E não só porque sou do setor de infraestrutura, mas é porque é a medida que talvez tenha os efeitos mais perenes, de mais longo prazo para o país. O setor de infraestrutura hoje, o setor da construção, na verdade, é um setor que responde hoje por 15% de todo o desemprego do país, apenas do desemprego direto. Tá? Nós estamos hoje com um nível de desemprego no setor, né, uma perda de emprego de mais de 1 milhão de postos de trabalho diretos. Se contarmos os indiretos, a gente sobe esse valor para muito mais do que isso. Então, aprimorar e dar segurança jurídica para que os agentes, tanto públicos quanto os agentes privados, voltem a investir em infraestrutura no Brasil, é fundamental. É fundamental para que o setor de infraestrutura volte a se dinamizar e, por consequência, o setor industrial também seja puxado, né, nessa mesma esteira. É muito importante dizer que o setor da construção representa 50% da formação bruta de capital fixo do país. Isso significa que pretender que a indústria e que os demais setores de serviços cresçam de maneira sustentável, sem que esse setor volte a caminhar, é impraticável. Então, o tema é, sim, urgente. Esse tema é urgente e o senhor presidente Augusto Coutinho e o senhor relator João Arruda, deputado João Arruda, tem talvez o tema mais importante nas mãos. Os senhores têm o tema mais importante dessas 15 medidas nas mãos dos senhores. Vamos passar, então, um pouco para o projeto, né? A gente tem aqui vários aspectos positivos do projeto que veio do Senado Federal. A gente tem uma restrição clara ao uso do pregão em licitações. Isso é um ponto importante. Como bem disse o Carlos Eduardo, obra não é produto de prateleira, obra é produto built to suit, é um produto feito sob demanda do cliente. Então, não é possível, a modalidade de pregão ou mesmo a modalidade de lances não se coaduna com esse tipo de serviço que é a ser contratado. Você tem também um aspecto muito positivo que precisa ser mantido nesse projeto, que é uma disciplina sobre vedação ou mergulho de preços. Essa disciplina ela é muito importante porque o que a gente tem mais visto hoje no Brasil são obras em que há um mergulho de 30%, 40%, 50%, às vezes até 60% de desconto, e as obras são paralisadas depois, ou a gente tem inúmeros aditivos posteriores à adjudicação do projeto, porque a empresa não conseguiu cumprir o objeto do contrato. Como a gente costuma dizer aqui no nosso setor, né? Assim, o setor o empresário, ele não busca ganhar o projeto para fazer aditivo. O nosso setor, o setor empresarial, também é a favor de não ter aditivo. Mas para que a gente não tenha aditivo, a gente precisa de um bom planejamento de projeto e de segurança jurídica quanto às nossas responsabilidades dentro do contrato. Então, a vedação ao mergulho eu acho que é importantíssimo, aproveitando do ponto de segurança jurídica, a alocação de riscos. O projeto prevê
prever a existência de matriz de risco nos contratos. Acho que essa previsão está apenas para as obras de grande vulto. Ela precisaria estar em todo e qualquer contrato de obra pública. A grande vedete hoje, aí eu passo um pouco mais à frente na apresentação, é o seguinte: a grande vedete hoje da discussão aqui, a grande vedete hoje da discussão aqui, que tem sido quase que um fetiche das pessoas, é o seguro de performance. As pessoas têm discutido de que o seguro de performance vai mudar a vida do setor de infraestrutura, vai acabar com os aditivos, vai fazer as seguradoras assumirem as obras que ficarem inacabadas. Isso tudo pode ou não ser verdade. A lei pode ou não trazer, ou estimular o setor segurador a cumprir com esse papel. Depende de todas as condições de contorno, se a gente vai resolvê-las ou não. Existem inúmeras outras condições que afetam a execução dos projetos, né? A principal delas, se tivesse que elencar uma, é a distribuição de riscos. Quando eu começo uma obra e eu não sei de quem é a responsabilidade por desapropriar, de quem é a responsabilidade por pagar, se eu não sei, eu contratado, a seguradora não assume o risco de assumir a obra se eu não conseguir executar. Então, a gente precisa dar, na largada, segurança jurídica do que precisamos fazer, de qual é a responsabilidade de cada um sobre, sobre o contrato, né? Então, nós somos, sim, favoráveis à disciplina que está no projeto de seguro de performance. A gente, obviamente, sugere alguns ajustes, né? Talvez uma banda entre 20% e 30% para obras de grande vulto, até 20% para obras ordinárias, uma redução gradual também do seguro, da retenção, né, de garantias, à medida que as obras forem sendo concluídas, e estabelecer talvez uma cláusula de vigência também diferenciada no tempo, para que o mercado possa se ajustar a essa nova disciplina. É uma medida importante, mas ela sozinha não resolve. A gente precisa resolver também a questão dos pagamentos. Ou seja, para que a seguradora também aceite segurar um determinado projeto, a disciplina de medição e pagamentos das obras, ela precisa ser clara. Hoje não existe, hoje os prazos são impróprios. O poder concedente ou o contratante, ele paga quando pode e no limite que pode. Evidentemente, existe correção, as empresas buscam a correção, só que nem sempre se consegue, o prazo é muito longo e isso tudo vai gerar, num cenário de que se a gente aprovar essa legislação do jeito que ela está, sem prever clareza quanto às obrigações de medição e pagamento, vai gerar uma negativa das seguradoras de cobrirem, ou seja, de indenizarem o Estado ou de assumirem as obras. Então, se a gente quer efetivamente resolver o problema de obras paralisadas ou dar mais segurança de que, uma vez adjudicado o contrato, o poder público vai ter a obra que contratou, o poder público também só pode licitar quando tiver o dinheiro para pagar. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Isso tudo pode estar... A gente pode fazer um link importante, que é o seguinte: licitado, haver um prazo para medir e um prazo para pagar. Descumprido esse prazo, automaticamente você perde o direito à cobertura do seguro, né, em caso de sinistro. E isso gera um dano ao erário. Então, o administrador público que perder o prazo de pagamento ou o prazo de medir pode ser responsabilizado por improbidade administrativa. Acho que esse é um elemento, acho que esse é um fio condutor fundamental para que a gente possa moralizar o aspecto de pagamento das obras. Se a gente tiver constância no fluxo de pagamentos, eu garanto aos senhores que nós teremos muito mais segurança de que as obras vão ser concluídas e o mercado segurador naturalmente vai entrar no mercado de infraestrutura sem nenhum problema. Isso é um ponto fundamental. Um outro ponto que me parece também fundamental é um tratamento diferenciado para obras de grande vulto.
que eu quero dizer com isso? Tratar obras de pequeno vulto e obras de grande vulto da mesma maneira não nos parece razoável. E por quê? Porque obras de grande vulto, elas têm, por natureza, riscos inerentes maiores e mais complexos do que obras de pequeno vulto. Então, você tratar da mesma maneira, você aumenta o custo de transação para empresas e para o próprio poder contratante, né, de maneira desproporcional, aumentando o custo para o poder concedente, né, e para o poder contratante, de maneira desarrazoada. Então, a nossa proposta é que seja 300 milhões fixados o limite de obra de grande vulto, né, e não 100 milhões como está hoje no projeto. Um outro ponto para que funcione de maneira adequada o mecanismo de seguro que se pretende implantar, de seguro de performance, é se ter uma pré-qualificação permanente, no caso de obras de grande vulto. E por quê? Porque com o mecanismo de pré-qualificação permanente, você acelera uma etapa da licitação fundamental, você tem um estímulo de maior segurança ao agente público quanto à contratação pelo menor preço. Vou dar um exemplo. Hoje acontece muito, deputados, o seguinte fato: você faz inversão de fases, tem as propostas, e aí você abre um envelope de menor preço, e quando você vai ver a habilitação, que é a fase posterior, a empresa tem problemas na habilitação. Só que o agente público fica entre a cruz e a espada, de desabilitar a empresa que ganhou com o menor preço e escolher o segundo colocado por conta de uma falha de habilitação, ou tentar suprir a falha de habilitação para contratar quem ganhou com o menor preço. Ou seja, ele está errado de qualquer maneira, e ele está sujeito a ser penalizado pelos órgãos de controle. Então, um procedimento de pré-qualificação bem feito, ele mitiga esse risco e mantém permanentemente o órgão público com a melhor habilitação possível realizada. Bom, eu particularmente penso que o procedimento de proposta de manifestação de interesse é um procedimento bastante positivo para a estruturação de projetos de infraestrutura, porque ele faz com o dinheiro, com o recurso privado, né, o que muitas vezes o setor público hoje não tem condições de fazer, que é montar um banco de projetos com recursos de outros, e sendo a empresa que não for escolhida depois e que executou o estudo, possa ser remunerada depois. Eu acho que nós poderíamos melhorar a disciplina aqui nesse projeto, no 1292, relativa à PMI. Eu acho que é um ponto importante, sobretudo nesse momento que o Estado brasileiro carece de recursos para montar um bom banco de projeto. É importante mencionar também que o BNDES tem um fundo específico para formatação de projetos, e isso tudo vai ao encontro do que a gente está pleiteando aqui como setor, que é melhor planejamento dos projetos de infraestrutura. Nós precisamos montar um banco de projeto no Brasil, né, coisa que hoje não temos mais. Inclusive, banco de projetos de obras públicas. Existe uma iniciativa muito importante, que é a PPI, que tem tentado montar esse banco de projetos para concessões. A gente precisa fazer isso também para obra pública, para poder aproveitar melhor o recurso público, que é cada vez mais escasso. Com relação à orçamentação, acho que é importante a gente dizer que ainda que do jeito que está o projeto, a gente tem uma primazia pelo menor preço em detrimento da melhor técnica. Acho que o que a gente precisa fazer é respeitar cada regime de contratação que se fez. Se contratou por preço global, então que se faça a fiscalização por preço global, de acordo com o preço global, e não se pretenda ver preço unitário dentro de uma obra que foi contratada por preço global. De novo, obra de infraestrutura não se compactua com análise exclusiva de preço. É equivocado. E aí já vou me encaminhar para a finalização. Bom, o regime de contratações integradas foi um regime que foi privilegiado nesse texto que está aí posto. A gente considera que esse regime ele deve ser empregado apenas para obras de grande vulto. Acho que
de novo, é onerar e trazer uma responsabilidade que muitos órgãos públicos, sobretudo de municípios menores, não estão preparados para arcar com essas responsabilidades, né, de uma contratação integrada. Então, a gente defende que seja feita para obras de grande vulto, com critério de técnica e preço, e com uma boa matriz de risco. Ou seja, a matriz de risco ela é um elemento, ela é um fio condutor, é um eixo transversal que deve permear todos os contratos de obras públicas no Brasil. Não é possível a gente conseguir estimular esse setor, que é o fiel da balança hoje da retomada econômica do Brasil, sem uma boa distribuição de risco. Eu acho que a gente tem que gastar tempo para se dedicar a uma boa matriz de risco. Não só aqui no projeto, ela está prevista aqui no projeto e que a gente precisa prevê-la para todos os tipos de contrato. A gente precisa gastar tempo no depois, em estabelecer modelos de matriz de risco adequados para que também municipalidades possam usar nos seus contratos. A gente precisa empreender esforços para que boas matrizes de riscos possam ser elaboradas. Bom, e aqui, então, só para finalizar, os licenciamentos, o licenciamento e desapropriação. Esse também é um elemento fundamental. Se a gente pretende trazer mais segurança para esse sistema de contratações públicas, licenciamento é uma atividade governamental. A gente não pode licitar uma obra sem que exista licença prévia já obtida. Passar essa responsabilidade para o ente privado não é adequado. O ente privado em nada vai ser melhor do que o ente público na obtenção da licença. Então, eu acho que, só para a gente ter clareza, um estudo conduzido pela CNI demonstrou que hoje leva-se 2.300 dias para se obter uma licença ambiental no Brasil. Então, trazer esse melhor planejamento para formulação dos projetos de obras é fundamental para se começar, inclusive, antes, ou seja, que o Estado brasileiro comece antes a trabalhar essas licenças para que, ao licitar, a licença prévia já esteja obtida. E para que as empresas possam mobilizar para as obras a licença de instalação também já obtida. Isso vai trazer muito mais segurança ao sistema e muito mais segurança ao poder público também, de que as obras também serão entregues no tempo correto, no tempo contratual. A mesma coisa com desapropriações. A disciplina de desapropriações ela tem que estar muito clara para que não reste dúvida de quem é a responsabilidade por liberar a área e de quem é a responsabilidade para pagar pelas desapropriações. Bom, acho que basicamente isso. Só queria, para encerrar, dizer que o projeto trouxe um ponto muito relevante sobre metodologia alternativa de solução de conflitos, mediação e arbitragem. Ela deve ser utilizada para todos os elementos do contrato, né, de obras públicas, inclusive para elementos de reequilíbrio contratual. E, sobretudo, elas devem ser, a nossa posição é que ela deve ser obrigatória a arbitragem para obras de grande vulto. Queria agradecer a todos pela atenção, muito obrigado, e estou às ordens para quaisquer perguntas. Agradeço a participação de Evaristo Augusto Pinheiro de